Cara, então, esse tema é meio complicado, mas eu acredito que ele é bem necessário. Cara, a arte é algo que tem o potencial de dar o sentido para as nossas vidas. Cara, e como sabemos, viver é algo doloroso, mas podemos viver em paz quando escutamos músicas, quando vemos uma obra de arte ou quando entramos em contato com a natureza. Cara, a arte é necessária para que suportemos o peso da nossa vida. Muitas vezes, cara, dá um pouco do sentido para as nossas vidas corridas e trabalhadas. Bom, e é exatamente por isso que é importante que a gente fale aqui dentro desse canal sobre a arte, cara. Bom, vou fazer aqui o anúncio da minha loja. Olá, somos a AO Store. Somos uma loja de acessórios que vende relógios e joias. Bom, nós estamos com frete grátis para todo o Brasil. Além disso, você pode utilizar o cupom existencial aqui no canal e você pode ganhar 10% de desconto em qualquer compra. Então corre lá, garante a sua. Cara, depois do anúncio, mano, né? Bom, o que é a arte, cara? Mano, ao mesmo tempo que é simples de repente a gente falar sobre a arte, como é o caso do que eu falei agora, é algo muito complexo, cara. Bom, e tipo, eu falei antes que a vida é aquilo que faz a vida valer a pena. Bom, mas eu vou mostrar principalmente o significado que tem exatamente a ver com isso que eu falei, cara. Bom, certamente você já fez a seguinte pergunta: qual o sentido da vida? Ou melhor, você já fez a seguinte pergunta: será que estamos realmente existindo? Ou será que tudo isso é uma ilusão? Sei lá, de repente, será que a gente não é programado por outro ser? Qualquer outra coisa do tipo. Pois bem, cara. Assim como a existência humana, a filosofia, a ciência, qualquer coisa que tenha passado pelo cérebro humano, a arte é uma coisa extremamente delicada e que exige muita reflexão. Além disso, existem muitos significados para ela. Cara, um dos significados que tenho a dizer por aqui, com certeza o que eu mais gosto e que não tá errado, é que a arte é um ideal estético, um ideal de beleza que produz coisas conhecidas como belas por nossa sociedade. Cara, e tipo, o ser humano ele tiraria de si um ideal de beleza que tem lá no campo das ideias e passaria esse ideal de beleza para alguma coisa, dando assim a criação de uma obra de arte. Cara, além disso, existem coisas como sistemas computacionais que carregam elementos de arte dentro de si. Cara, esses elementos que a gente vê, por exemplo, uma cômoda, cara, às vezes uma pintura de parede. Se brincar, uma pintura de parede ela pode se considerar como arte também. Sei lá, de repente, se a parede ela só for rebocada aí, será que não dá no mesmo? Não, a gente pinta pra criar vida de repente. A gente pinta por causa de arte. Enfim, cara, muitas coisas carregam elementos de arte. Cara, interface gráfica, como eu acabei de falar aqui, o design da sua televisão, o design do aquário do seu peixe, o design da sua cômoda, enfim, tudo isso, cara. Só pra você parar pra pensar, cara, a interface gráfica, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui, cara, é algo que precisa ser bem pensado pra qualquer sistema, cara. E tipo, as coisas das interfaces, elas precisam ser bem distribuídas. Por exemplo, em alguns sites, que eu, é uma coisa que você criar, por exemplo, você tem aquelas barras de navegação em cima do seu site, que tem as páginas principais do site. Enfim, cara, isso daí é uma arte, digamos assim, feita para ajudar o usuário. Enfim, e tipo, você já parou para pensar como é que seria um site se não existissem o CSS e o JavaScript? Os sites eles seriam muito, sei lá, muito zoados. Tipo, todos eles seriam escritos em, sei lá, Time News Roman
Ah, os títulos eles seriam Times New Roman com 56 pixels. Então é algo que seria extremamente chato de você utilizar, cara. Ah, além disso, as telas elas não seriam responsivas. As telas de site não seriam responsivas. Ou seja, sei lá, de repente se o texto ele se ajusta lá pro seu tablet, pro seu celular, cara, ele não se ajustaria se os seus se não fosse o CSS, cara. Então, basicamente, cara, sem o CSS é basicamente inviável você ter um site. Esses sites bonitos aí, eles não existiriam. Sem o CSS, sem o JavaScript. E, cara, é isso. E, tipo, a interface gráfica também. Eu acredito que eu não faria TI se eu tivesse que programar para Assembly, se eu tivesse que programar para uma maquininha ali que tem uma tela preta que apareceria alguns comandos, algumas coisinhas e, tipo, mano, que nem era no passado, por exemplo, onde o usuário final ele era o programador. Mano, senão é exatamente isso que era você ter um sistema que não tinha elementos de arte. Ah, enfim. Cara, e tipo. Mano, a gente pode perceber que com isso que a arte é algo necessário. Claro. E tipo, mano, além disso, a arte é algo voltado principalmente pra beleza. Voltado em principalmente traduzir a beleza de algumas coisas, cara. O homem ele projetou na arte, sempre, desde o princípio, os ideais de beleza e os padrões de beleza para ele. Cara, nas primeiras esculturas, por exemplo, os homens das cavernas eles idealizavam as mulheres. Tipo, você tinha muitas imagens, muitas esculturas no passado nos que os caras faziam sobre as mulheres, por exemplo, porque elas eram instrumentos da vida, digamos assim. E tipo, cara, a beleza é importante pro ser humano. Mas é claro, existem outros tipos de arte que não têm relação com a beleza estética. Mas eu quero focar principalmente na estética aqui e na beleza. Bom, vamos falar a respeito da história da arte também. Cara, segundo muitos historiadores, a primeira arte que a humanidade teve foi a música. Bom, então as primeiras expressões que os povos das cavernas eles tinham, cara, eram as pessoas que batucavam tanto com as mãos quanto com os pés. Ao mesmo tempo, eles omitiam sons pela boca. Era uma forma de expressão, cara. E além disso, de- depois disso, na verdade, os homens das cavernas começaram a criar os desenhos na parede. Não sei se eles utilizavam minério especial, não sei se eles utilizavam. Ah, não sei ao certo o que eles utilizavam para isso. E era exatamente para se comunicar com os semelhantes deles. Ah, enfim, cara, e ainda no Paleolítico, nasceu exatamente aquilo que eu falei, da forma de arte como escultura. Escultura. Os homens das cavernas eles criavam esculturas em formas de mulheres daquele tempo. No Neolítico, por exemplo, cara, abriu-se espaço para criar itens de sobrevivências necessários, como é o caso de facas, talheres, vasos, entre outros. Na idade dos metais, como é o caso das eras do bronze, do cobre e do ferro, o ser humano já era capaz de fazer esculturas bem elaboradas, tipo vasinhos, por exemplo, faquinhas. Cara, me corrijam se estiver errado, mas eu acho que na idade do ferro, se eu não me engano, na idade do cobre também, me corrijam se eu estiver errado. A agricultura ela já foi inventada. Tipo, pra você ter uma noção, cara, a arte ela é tão antiga, mas tão antiga, que ela é mais velha que a agricultura. E tipo, durante a idade antiga, cara, a arquitetura ela passou por várias revoluções, cara. E tipo,
Cara, eu falo da arquitetura em si porque, mano, porque eu tenho que dar um destaque para aquelas pirâmides que os egípcios faziam. Cara, se eu não me engano, me corrijam se estiver errado, mas será que tem alguma coisa que é parecida com as pirâmides egípcias hoje em dia? Os jardins suspensos da Babilônia também. E, tipo, tudo isso eram tipos de arte que mostravam a genialidade do ser humano. Ao mesmo tempo, as esculturas elas se mostravam muito realistas. Você tinha esculturas romanas e gregas daquele tempo que eram extremamente importantes. Cara, os gregos, eles foram outros que revolucionaram a arquitetura também. A criação dos templos que os gregos eles dedicavam aos deuses também e os teatros são exemplos disso, cara. Bom, e tipo, na minha opinião, algumas das melhores obras de arte esculpidas naquele tempo, aliás, algumas das melhores obras de arte esculpidas são daquele tempo da história. Cara, é tudo muito foda assim. E tipo, na Idade Antiga, na... cara, era feito. A música ela começou a ser feita com uma espécie de batuque, como é o caso do tambor, por exemplo. Ah, e tipo, mano, lá naquela idade, tipo, criou-se, por exemplo, instrumentos bem importantes, como é o caso da harpa, da cítara, dos tambores, e para tudo isso para revolucionar a música, instrumentos de corda. Ao mesmo tempo, tipo, o órgão, que foi que é até hoje um instrumento bem comum em igrejas, foi criado no século 13 a.C. Cara, e o órgão, ele foi bem importante para a criação do cravo também. Só que deixa bem claro. O órgão, digamos assim, ele é o. Cara, ele é o avô do piano. Ele é o avô do piano e ele é o bisavô do teclado. Mano, as primeiras escrituras também foram criadas a partir daquela idade. Livros como o livro dos mortos dos gregos, a Bíblia, o Torá e todos os livros religiosos surgiram naquele tempo. O Alcorão, se eu não me engano, ele só surgiu a partir da Idade Média. Isso é um fato. Cara, a Idade Média, por exemplo, a música e a agricultura elas se transformaram muito. As coisas elas estavam muito mais voltadas para a igreja, cara. É, mas ao mesmo tempo, o canto ele foi algo revolucionário, por exemplo. E, cara, houve a criação do canto gregoriano na época da Idade Média. E a arquitetura ela transformou-se muito também. Lembra como eu falei das pirâmides lá? Enfim, cara, lá pelos anos 1000 criaram-se catedrais góticas, cara. Se não me engano, na França foi criada a primeira catedral gótica. E assim revolucionando a arquitetura. As pinturas elas se tornavam presentes nas catedrais também. E tipo, a maioria da arte era tratada como religiosa, cara. O instrumento do cravo, que é o pai do piano, e o avô do teclado, ele nasceu naquele tempo. E tipo, esculturas de santos passaram a se tornar cada vez mais comuns. E eu tenho que citar aqui também a criação das universidades, que é algo que é até hoje importante. A criação da escala musical também foi criada pela Idade Média. Enfim, aquela escala que funciona de Dó até Si. Durante a Idade Moderna, por exemplo, foram criadas mais revoluções ainda dentro da arte, dentro da ciência e dentro da filosofia. Bom, no começo da Idade Moderna, assim, as coisas elas não estavam tão desvinculadas da igreja. Mas, a partir do século XVI, por exemplo, foi criada a ópera. No século XVII foi criado. Aliás, no século XVIII foi criado o piano, que nada mais era do que um cravo modificando. E aí também criou-se
Criaram-se as sonatas, as orquestras e os concertos. Ah, e se eu não me engano, foi na Idade Moderna que surgiram grandes compositores, como é o caso de Mozart, Beethoven, ah, porra, deu um branco aqui. Ah, se eu não me engano, o Johann Sebastian Bach também. Enfim, ao mesmo tempo, cara, tipo, ao mesmo tempo que houve essa era de ouro da música, com a música clássica, a música barroca e músicas extremamente importantes para a sociedade, cara, uh, criaram, criou-se também o movimento do Renascimento, que houve um resgate dos valores da Grécia Antiga e de Roma Antiga, principalmente os valores gregos. Com, tipo, vale a pena lembrar também que diversos movimentos, como é o caso do Barroco, cara, que tinha uma literatura, uma pintura e algumas coisas mais próximas do cristianismo, o renascimento e o classicismo, eles se tornaram muito mais antropocêntricos. Ou seja, passou-se a pensar no homem no centro de tudo. E o ego do homem ele ficou muito mais forte naquele tempo. Então, enquanto no passado acreditava-se que Deus estava no centro de tudo, a partir do Renascimento e do Classicismo, passou-se a acreditar que o homem estava no centro de tudo. E assim, após a Revolução Francesa surgiu a Idade Contemporânea. Toda a arte que vemos de hoje em dia, do modernismo até hoje, é considerada arte moderna, ou arte contemporânea. Na arte moderna, por exemplo, existiram-se as vanguardas europeias, e alguns dos elementos que tomaram a pintura, a música, a literatura e a escultura são o expressionismo, o fauvismo, o, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo. Uh, e, enfim, cara, e uma coisa que é bem importante falar, que eu acredito que deu pra perceber, foi a respeito das sete artes. Cara, um intelectual italiano chamado Ricotto Canudo, ele elaborou o Manifesto das Sete Artes, que tinha por objetivo demonstrar todas as artes que existiam na vida humana. Cara, sendo elas, por exemplo, a música, a música como a primeira, a dança como a segunda, a pintura como a terceira, a escultura como quarta, a arquitetura como quinta, a literatura como sexta e o cinema como sétima. Cara, e há quem diga também a respeito do teatro, uh, a respeito do. a respeito dos desenhos animados e das animações, dos vídeos, enfim, uh, dos jogos eletrônicos e da arte digital. Que eu não concordo muito por elas terem elementos de outras artes, cara. E as artes acima, elas foram organizadas, as artes que eu acabei de falar, elas foram organizadas de acordo com a ordem de produção, aliás, com a ordem de criação barra descoberta de cada uma delas. Uh, e a primeira arte, cara, tem relação com a música, cara. Apenas depois da música e da dança vieram as pinturas rupestres. Depois as esculturas com pedras. Daí aí que o homem ele deixou de ser nômade e a arquitetura tornou-se uma forma de arte também. Ao mesmo tempo, quando a gente aprendeu a escrever e ler, ao mesmo tempo que a gente aprendeu a, assim, expressar os nossos sentimentos e a documentar os nossos sentimentos, a literatura ela se tornou parte. Depois vieram o teatro e o cinema. Enfim.
Cara, e uma das coisas que eu venho aqui falar a respeito da arte é porque eu vejo a arte, a religião e a filosofia que fazem com que a vida seja realmente vivida. Cara, e tipo, o mundo que a gente vive é um mundo caótico, podre, sujo, e que, cara, que a gente tem todos os motivos pra falar dele. Enfim, a arte e a beleza da vida podem dar um sentido a esse mundo caótico. Ah, a arte e a beleza muitas vezes são um refúgio para nossa vida caótica. Ah, muitas, tipo, mano, ouvir uma banda que nem o Therion, por exemplo, depois de um dia de trabalho é uma coisa extremamente importante. Muitas vezes você tá num trem, você poderia, sei lá, ouvir a conversa dos outros, fazer um monte de outras coisas. Cara, pra você ficar se estressando mais ainda, ficar absorvendo os problemas dos outros, mas não, cara. Você tá lá ouvindo sua música, você tá em paz, você tá relaxando, você tá no seu mundo, cara. E tipo, você começa a analisar assim, cada riff de guitarra, cada nota do violino, cada palavra que os vocalistas falam, então, cara, isso é bem importante. Aliás, cada palavra que os cantores falam. E foi exatamente no transporte público que eu pude perceber, eu pude pensar no quanto a arte e a beleza são importantes pra nós, cara. Uh, e tipo, se eu não me engano no filme A Sociedade dos Poetas Mortos, o professor ele fala uma coisa bem interessante, cara. Segundo ele, as profissões, como é o caso do direito e da medicina, são profissões importantes para a manutenção da nossa vida na sociedade. Mas ao mesmo tempo, cara, existem profissões que fazem a pena valer, as que fazem a vida valer a pena ser vivida. Cara, um exemplo das coisas que fazem a vida ser vivida é exatamente a música, cara. Uh, a arte ela é algo que faz a vida ser vivida. Uh, e tipo, se você não entra em contato com a arte, cara, você vai ter claras tendências em infelicidade. Bom, e profissões como é o caso do poeta, do músico, do filósofo, do padre, são profissões importantes e cheias de propósito. E, tipo, uma das profissões com os mais belos propósitos de vida. Sem a arte, cara, a gente vive vidas extremamente vazias, sem propósito, e vidas essas infelizes. Uh, quem você conhece que não escuta pelo menos uma música no fim de semana? Pois é, cara. O mundo sem arte é um mundo preto e branco, cara. Além de tornar a vida menos sentimental, cara, a vida sem arte não pode ser considerada algo bom, apenas como algo vazio. E tipo, a arte também, ela tá presente em praticamente tudo. Muitas coisas elas utilizam elementos da arte. E eu dei exemplo aqui a respeito do software também. A interface do site em que você está utilizando, a interface do site do YouTube aqui, por exemplo, mano, ela também seria desenvolvida com elementos artísticos. Ahn, trabalhos como esse, cara, exigem criatividade, um bom raciocínio e uma boa inteligência. Você já parou para pensar, por exemplo, se ao invés de você utilizar uma calculadora toda bonitinha, se você tivesse que utilizar a CLI, cara? A CLI não. Se você tivesse que utilizar o CMD para tudo, você já pensou no quanto seria isso? Chato isso. Enfim, nós estudamos design e contratamos designers para fazermos uma boa experiência de usuário, cara. Para que a vida do usuário seja a mais facilitada possível. Bom, e tipo, mano, da mesma forma, você não ia se interessar em viver numa cidade sem natureza por perto. Tipo, a menos que você seja obrigado a viver por causa de
exigência de trabalho, por causa disso, por causa daquilo. E tipo, uma cidade com apenas prédios e prédios de concreto. Cara, da mesma forma como você seria incapaz de utilizar um computador sem uma bela interface gráfica. Um- Pelo menos não é algo que você gostaria de ter na sua casa. E tipo, mano, você já parou pra pensar? Tipo, um computador que tem uma tela preta ali que faz um cálculozinho. Beleza, você poderia de repente comprar uma calculadora pra fazer isso. Mas enfim. Cara, um time de designers e alguns engenheiros desenvolveram aquilo que você viu ao seu redor. Cara, e é algo que quer se conectar com o eu interior do usuário, de certa forma. E é essa a função do desenvolvedor front-end, essa é a função do designer. Ah, enfim. Cara, e em tempos de muitas ocupações, cara, a gente acaba se privando muitas vezes de uma arte também. Cara, estudar e trabalhar são coisas importantes, mas o acesso à cultura e à arte não pode sumir das nossas vidas. Bom, e depois de falar sobre isso, a gente pode concluir que sim, que a beleza importa, que a arte importa, e que essas são coisas que são capazes de dar um sentido na nossa vida. Cara, e no meio de tantas merdas assim ao nosso redor, muitas vezes uma boa música pode fazer com que a gente se acalme. E tipo, mano, a arte ela muitas vezes serve pra você fortalecer suas relações com, por exemplo, você leva uma mina no cinema. E ao cinema pra ver um filme de romance, um filme que tem uma história bonita. Ah, e isso daí funciona como uma espécie de tempero para suas relações, uma espécie de tempero para sua vida corrida. E tenho certeza que você concorda comigo. E tipo, mano, esse vídeo ele não foi feito para criticar a arte abstrata. Muito pelo contrário, cara. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tipo, o que eu quero falar aqui, cara, é que a beleza importa, assim. E tipo, mano, se for necessário, volta a ouvir aquela música romântica que você não ouve há muito tempo. Volta a estudar filosofia. Volta a fazer aquilo que for necessário pra você. Porque a arte move a gente. E tipo, a partir dela a gente pode escapar do tédio. Hum, de repente, sei lá. Aqui no meu canal a gente poderia fazer uma série que fala a respeito dos diferentes tipos de arte. E de coisas que carregam elementos artísticos. De repente falar sobre a música, a dança, a pintura, a arquitetura. Quer dizer, a arquitetura não, a escultura, a arquitetura, entre outras. E mano, falando individualmente também, eu sempre tive a vontade de aprender a desenhar. Mas eu tô pensando assim, de ir pra próxima arte, cara. Depois da música ir pra próxima arte, que é a dança. Cara, e a arte, cara, é algo que a gente não pode ter vergonha, assim. É uma coisa que a gente precisa. É algo que dá tempero na nossa vida. Então, assim, começa a pensar no que você tá fazendo nesse mundo e começa a se interessar pela arte também. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal e ativem o sininho de notificações. Falou, gente, tchau.